Sejam bem-vindos! E o papo hoje é: sua sexualidade afeta a sexualidade dos seus filhos, afeta a vida dos seus filhos e eu digo mais, hein? Afeta até a prosperidade dos seus filhos. Vamos lá então? E o papo hoje, gente, o papo hoje é bom demais, hein? Vamos falar um pouquinho sobre como a sexualidade dos pais afetam a sexualidade dos filhos. E é claro que nós vamos falar de uma forma muito mais abrangente do que sexo. Não é a forma que você faz sexo que afeta a sexualidade dos seus filhos. É a sua sexualidade como um todo. Então vamos lá, gente? Sexualidade, como a sua sexualidade afeta a sexualidade dos seus filhos. Bom, primeiramente é importante a gente lembrar aquele princípio tão básico para todos os profissionais aí que trabalham na área da sexualidade, mas que a gente tem que lembrar. Sexualidade, de acordo com uma definição da Organização Mundial de Saúde, é a energia que nos impulsiona. Olha que interessante. Sexualidade é a energia que nos impulsiona. Será que sua vida está paralisada? Será que a sua vida paralisou em algum lugar aí? Que é a sexualidade, que é essa energia que nos impulsiona. Para quê? Para o contato, para a ternura, para o amor, para o afeto, para o sexo também, é claro. Então, quando nós falamos então de sexualidade, vamos falar dessa energia de vida que, obviamente, nos mantém vivos e que nos impulsiona para a vida, para frente. Vamos falar de sexo também, gente. O que é a palavra sexo? Sexo significa seccionar. Seccionar, cortar, separar. Mas separar o quê? Separar o quê de quem? Ou separar quem de quem, não é verdade? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque temos uma visão aqui muito ampla da sexualidade e nós sabemos que dentro da perspectiva, principalmente sistêmica, nós sabemos que a família, o relacionamento familiar é muito importante. Gente, onde que se desenvolve a sexualidade do indivíduo? É na família. Qual que é o período aí de desenvolvimento psicossexual do ser humano, né? A maior força que tem de influência da família está principalmente do 0 ao 7. Nós temos também a fase da latência depois, mas se nós pegarmos principalmente a primeira infância, gente, nós somos marcados, nós somos moldados sexualmente falando na família, na infância. E aí você já vai pensando como que foi o seu desenvolvimento psicossexual na sua família ou no lugar, no sistema que fez para você a função de família. Então, pessoal, olha só, para Foucault, a sexualidade é uma das mais complexas intersecções, cruzamento mesmo, de natureza, cultura, aspectos biológicos, psicológicos, mas é na família ou é a família que tem um papel fundamental nesse processo. Então, nós não podemos desvincular a família da sexualidade. Por isso que vocês estão aqui no nosso perfil Família e Sexualidade. Tudo nosso Família e Sexualidade. Por falar nisso, você já segue nosso canal lá no YouTube? Vídeo todo dia para vocês, hein, gente? Então, quando nós falamos da sexualidade, do desenvolvimento sexual, acontece principalmente na família. Claro que depois vamos ter aí a influência do meio, da escola, da igreja, da religião, de todos os ambientes culturais, mas a família é o mais forte. E você? Como que se desenvolveu a sua sexualidade? Agora, a pergunta que não quer calar. O que os seus filhos estão aprendendo sobre sexualidade só de olhar para você? Só de olhar da forma, ou só de olhar para você e ver a forma com que você está lidando com a sua vida?
O que os seus filhos estão aprendendo sobre comportamento, sobre relacionamento, olhando para você e para sua parceria? Ou seja, o que os filhos estão aprendendo olhando para os pais? Gente, testemunhos convencem, exemplos arrastam. Então, quando a gente conversa sobre relacionamento, sobre sexualidade com os nossos filhos, ok, é ótimo, mas aquilo que eles veem acontecendo dentro de casa, aquilo que eles veem você falando, você fazendo ou não fazendo, é que vai arrastar. Ou seja, é isso que vai marcar a vida deles. Então já começo com essa pergunta. Já parou para pensar? O que você aprendeu com os seus pais sobre sexualidade? Teve conversa aberta? Teve um diálogo aberto sobre isso na sua casa? Talvez não. Mas eu tenho certeza que a maioria das coisas que você sabe sobre amor, sexo, relacionamento, comportamento, autoimagem corporal, amor próprio, tudo isso você aprendeu na sua família. Mesmo que eles não tenham sentado junto com você para te dar uma aula, né? Ou para te ensinar formalmente aquilo que eles estavam querendo ensinar. Tudo é aprendido por um inconsciente da família. E o que os seus filhos estão aprendendo com você? Newton colocou, normalmente e naturalmente os filhos repetem os modelos dos pais, até na sexualidade. Exatamente. Pergunto, qual que é a imagem que você tem da sexualidade dos seus pais? Não estou perguntando se você sabe como que eles fazem sexo ou com qual frequência seus pais fazem sexo. Não é isso que eu estou perguntando. Se você fechar os seus olhos, até numa atitude bem de contato aí com esse material emocional, se eu te peço para você fechar os seus olhos e você se conectar com uma imagem, com uma sensação de como era a sexualidade dos seus pais quando você era criança, na sua adolescência e até mesmo como é hoje. Como que você definiria? Uma sexualidade plena? Ou uma sexualidade reprimida, difícil, escassa? O que você lembra? Se fosse para você nomear, se fosse para você classificar a vida sexual dos seus pais e dos seus avós, não podemos esquecer que a sexualidade dos avós também é muito importante para os netos, porque muitos de nós convivemos com os nossos avós, né? E nem vamos entrar nas questões sistêmicas aqui, estou falando só de convivência mesmo. Então, a maioria nem imagina que os pais possam ter sexo, né? Ou ter sexualidade e fazer sexo. Exatamente, é o tema proibido, né? É o tema tabu e é lá na infância que a gente começa a internalizar isso. E você tem tido dificuldade de lidar com esse tema na sua vida, na sua casa? Sexualidade, Bruno, eu comecei a live explicando, mas olha só, a Organização Mundial de Saúde define sexualidade como a energia que nos impulsiona, nos leva a buscar o amor, o contato, a ternura, as interações, o sexo, ou seja, é a nossa energia de vida. Tanto que a palavra libido, ela é erroneamente usada somente para falar do desejo sexual. Não, libido não é sinônimo de desejo sexual. Desejo sexual entra em libido? Sim, mas libido é a energia de vida, em oposição à energia, à pulsão de morte. Então, a energia de vida é a nossa sexualidade, ó.
eu tô vivo, eu estou viva hoje graças à minha sexualidade, à minha energia de vida. Eu tô aqui com vocês, essa troca, o que me motiva a buscar o contato com vocês é a minha energia de vida, essa troca, ok? Então, já falamos, né, sobre a definição da Organização Mundial de Saúde, mas vamos então agora entender um pouquinho mais o que é o papel do sexo na família. Gente, nós sabemos que o sexo tem três grandes motivos para acontecer, ou três grandes significados, na verdade. Quando a gente pensa na própria vida em si, tem que ter sexo. A vida surge por meio do sexo. Gente, há 50 anos atrás, antes do primeiro bebê de proveta, da Louise Brown, nascer, a única forma de reprodução de vida no planeta Terra era por meio de uma relação sexual. Então, olha o quanto é recente essa possibilidade de existir vida na Terra sem ser por meio de um ato sexual, né? Então, há 50 anos atrás, mais ou menos, a gente teve o primeiro bebê de proveta. Antes disso, só por meio do sexo. Então, se a gente pensar que o ato sexual, por si só, ele é natural. O que isso quer dizer? Ele faz parte da natureza, da vida humana, também da vida animal, mas sexualidade como um contexto dessa energia de vida que nos move, nós estamos falando da sexualidade humana, ok? Então, o primeiro grande motivo para que duas pessoas façam sexo é procriação. Ok, esse é o grande motivo, ou um grande motivo, mas não é o único. Nós temos também o quê? Nós temos a conexão. Quando a gente busca o ato sexual, quando a gente busca a interação humana, nós estamos falando dessa conexão, ok? Então, nós não estamos falando do ato sexual mais só como reprodução, mas nós também estamos falando como encontro, o unir, a união, não é? Até tem a Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, fala, né? Deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa e se tornarão uma só carne. Então a gente vê essa linguagem poética, histórica, até mesmo dentro aí do contexto religioso, né? Não é só para procriar, é também para unir, é também para juntar. E é aqui que entra a grande função do sexo na família, que é seccionar. Gente, quando nós falamos dessa união, para ter a união de duas pessoas, teoricamente, né? Essas pessoas, elas deveriam vir inteiras, né? Ou elas deveriam vir desimpedidas. Elas deveriam vir livres. Por isso que até essa passagem que eu citei para vocês agora já fala um pouquinho disso, que é o quê? Deixará pai e mãe. Deixará pai e mãe significa abandonar pai e mãe? Não. Aqui entra literalmente o significado de sexo, porque dentro da sexualidade também tem o sexo. Porque o sexo também faz parte desse encontro, também faz parte dessa união. Então, o sexo, ele vem para quê? Para seccionar o adulto do seu sistema de origem. Não é abandonar o sistema familiar de origem, não é abandonar pai e mãe, é deixar num sentido muito mais emocional,
daquela dependência familiar, da dependência de pai e de mãe, que a gente comumente chama de cortar o cordão umbilical. Adultos que ainda estão se alimentando pelo cordão umbilical emocional com as suas famílias. O que isso tem a ver com a sexualidade dos filhos? Tudo. Porque o primeiro grande momento da criação, da construção da família é quando duas pessoas se juntam e nasce o primeiro filho. Nós temos dentro da visão sistêmica o surgimento da família. E como que esses dois eles podem se unir se eles ainda estão ligados, se eles ainda estão presos, se eles ainda estão aprisionados no cordão umbilical? Significa que eles não são adultos ainda. Olha só o que Hoff e Berman falam. Que dentro do padrão familiar, da estrutura familiar, é muito importante a gente entender que o sexo, ele vem para quê? Olha só, tem um papel importantíssimo na estrutura e na organização da família. Gente, olha só, o sexo tem importância para estrutura e para organização da família. O sistema familiar, ele é organizado hierarquicamente por conta da união dessas duas pessoas por meio do sexo. Olha que interessante. A capacidade que o ser humano tem, olha só, Berman e Hoff, tá? Consideram que a sexualidade e o sexo constituem uma força organizadora na vida do casal, capacitando o casal a fazer o quê? A se desligarem das suas famílias de origem para então formar a sua própria família. Com o sexo, pessoas adultas provam e comprovam para os seus pais e para os seus filhos que eles já são adultos. Olha o quanto isso é importante na hierarquia da família. Por que o sexo ele diferencia um casal que é simplesmente amigo? Ok? Exatamente pela união que tem, não só de corpo, mas uma união emocional e também sistêmica, que mostra para os pais, é como se eu falasse, papai e mamãe, agora eu já sou adulto, tá? Agora eu já posso fazer sexo. Agora eu já posso até ter filhos. Agora eu já posso até ter a minha própria família. Então eu estou sinalizando para a família de origem que eu já sou adulto e posso fazer sexo. E eu sinalizo para os meus filhos que eu não estou no mesmo patamar hierárquico que eles. Eu estou um nível acima. Eu sou de outra geração. Eles são os filhos e nós somos os pais. Fazemos sexo e estamos numa hierarquia superior. Geração superior ou anterior, ok? Tô falando aqui quem vale mais, quem vale menos, nada disso. Tô falando da hierarquia estabelecida dentro da família. Agora, casal alossexual, ou seja, casal que inclui o sexo na sua rotina, no seu repertório de vida e não faz sexo, o que dentro da visão sistêmica a gente entende? Que o casal faz isso, ó. Ele desce para a mesma posição dos filhos. Sabe por quê? Porque nesse caso vira uma grande família fraterna, uma grande família de irmãos, ok? Então, olha só. A sexualidade, capacidade de se prover e ir para a vida é o que nos torna adultos, exatamente, né? Então, o sexo é a capacidade que duas pessoas têm de se unir.
ok? Até aí, tá tudo bem, né? Não. A questão é que quando o casal começa, eles já vêm todo emaranhado com as suas famílias de origem. Eles vêm dependentes emocionalmente e muitas vezes dependentes financeiramente também. Por isso que, olha só, independência financeira, ou que eu chamo de dinheiro, e sexualidade são as duas pernas que levam o adulto saudável para a vida. Por quê? Porque eu tenho independência financeira, eu posso me manter, e eu também tenho independência emocional. Se eu tenho independência emocional e eu sou adulto, eu posso buscar um outro semelhante ou diferente da minha família, semelhante a mim, mas diferente de papai e mamãe, para eu me unir. E nisso, os nossos filhos também estão aprendendo um modelo de relacionamento e sexualidade. Quando não tem essa independência financeira, essa independência emocional da família de origem, a família já nasce, que a gente chama de emaranhada. As histórias muito entrelaçadas, não tem independência financeira, não tem independência emocional, e os seus filhos vão aprender este padrão. Eles também vão aprender essa estrutura. E quando não tem sexo, Hoff e Berman dizem exatamente isso. A hierarquia do sistema vai ficar bagunçada. Por quê? Porque para os filhos é importante que os pais tenham uma sexualidade saudável. E aqui novamente eu te pergunto, o que que os seus filhos estão aprendendo com você? Quando a gente falou de sexualidade, falar de sexualidade é tão amplo, é tão gigantesco, que a gente fala de comportamento, a gente fala de autoimagem, a gente fala do ser, do estar no mundo, de relacionamentos, a gente fala de tudo que envolve o ser humano, porque nós estamos falando da energia de vida. Então, quando eu falo que a sexualidade dos pais afeta a sexualidade dos filhos, eu estou dizendo dessa energia de vida e também do sexo, ou não, que vai também moldar a vida dos filhos. É um padrão que vai ser aprendido. Por exemplo, quantos aqui já viram, já presenciaram algum gesto de afeto dos seus pais? Um beijinho, que seja um beijo na boca, que seja sair para jantar. Dia dos Namorados, mesmo com os filhos em casa, comemora. Os dois têm o dia do casal, eles saem. Os filhos já vão começar entendendo que o lugar deles é em outro lugar, não é junto com o casal, né? Então, isso já vai ajudando os filhos a irem percebendo qual que é o padrão, qual que é o modelo relacional aqui do meu sistema. Por amor cego aos antepassados, repetimos até tomar consciência, isso, e a gente vai repetindo, né? Então, quando eu comecei a perguntar para vocês se vocês já percebiam a sexualidade da família de vocês, dos pais, né, dos avós, como sendo algo prazeroso ou prazerosa, né, a sexualidade, ou difícil, sofrida, quantos de nós carregamos isso? Gente, o que eu mais atendo são mulheres, principalmente as mulheres, os homens também, né? Mas principalmente as mulheres que vêm carregando, principalmente mulheres que vêm carregando uma marca de sofrimento na vida sexual. Mulheres que foram abusadas, abandonadas, traídas, e aqui eu falo de violência em todos os sentidos, seja física, seja psicológica. As mulheres que nascem depois, as mulheres que vêm depois daquele sistema, elas têm muita dificuldade de ir além. E aí a gente tem um nível de
lealdades invisíveis também ao padrão do sistema. Então, o que seus filhos estão aprendendo? O que seus filhos estão aprendendo sobre comportamento? O que eles estão aprendendo sobre autoimagem corporal? Aquela mãe que desde a gravidez ela começa, tô gorda, fiquei gorda demais, destruí meu corpo, acabei com meu corpo. Quem acabou com o corpo de quem? Teoricamente, a criança acabou com o corpo da mãe. Então, uma fala dessas vai passar desapercebido pelas crianças? Não vai. Uma mãe que chega na frente do espelho e fala, tô gorda, tô feia, que vê os pais, ou o pai ou a mãe chorar porque tá gordo, porque tá feio, porque engordou 2 quilos, 5 quilos, porque não tem roupa, porque chora, porque não quer sair de casa, porque não tem roupa, está ensinando algo para os filhos. O que esses filhos estão aprendendo sobre autoimagem corporal? Não é verdade? Então, qual que é o padrão de relacionamento de onde você vem? Você já presenciou algum ato, alguma atitude de afeto dos seus pais, dos seus avós, ou não? Você já presenciou um beijo, um abraço, eu te amo? Ou mesmo não precisava ser palavras, não. Né? O casal às vezes sair para jantar, ter o seu tempo de qualidade juntos. Na verdade, se a gente for pensar das gerações antes, né, de nós ali, 30, 40, 50 anos, era muito raro, né? Claro, gente, nós temos exceções, né? Mas era muito mais raro ter demonstração de carinho e de afeto. Por quê? Ó, o pessoal tá falando muito raro. Ó, Maria falou sim, muitos. Que bom, Maria. Que bom. Quase nunca, raro. Então, olha só, pessoal. Como que isso afetou a sua forma de se relacionar? Já parou para pensar nisso? Nossa, é mesmo. Eu tô seguindo o mesmo padrão. Ou a gente vai para o outro extremo que também vai dar errado. A gente faz assim, ó, eu vou fazer totalmente diferente do meu pai e da minha mãe, mas eu sempre vou cair no mesmo lugar disfuncionais. Ó, a Meire falou, meus pais nunca saíram sozinhos. Olha só. Minha mãe sempre foi muito tímida, cortava todas as demonstrações de carinho do meu pai. Olha isso. Gente, aí fica para nós pensarmos como que isso foi para nós. Como que isso afetou? Eu vou falar sobre mim. A minha família nunca teve abraço, afeto, palavras de afirmação, nunca. A minha família, a linguagem de amor sempre foi atos de serviço e presente. Atos de serviço do tipo assim, precisou, é agora. Precisou, é na hora. Pode contar comigo. E também presente, mas não tinha toque físico, não tinha palavras de afirmação e não tinha tempo de qualidade. Estou falando aqui das 5 linguagens de amor. A minha família sempre demonstrou afeto fazendo uns pelos outros. O que precisar na hora, gente, não tem tempo ruim, não tem conversa, não tem dificuldade. Um precisou do outro, é na hora. Mas, quando eu me casei, eu tive dificuldade. Porque eu casei com um homem extremamente carinhoso, que vinha de uma família, primeiro, teve pai e mãe, e ele via os pais sendo um casal. O que é o grande problema hoje, ainda hoje, só que por outros motivos. Hoje não é nem mais tanto pela timidez, pela vergonha, mas é pela função materna e paterna que toma todos os espaços da vida do casal. Depois da chegada dos filhos, o que acontece com a vida sexual do casal? Acaba.
quando a vida sexual do casal acaba, de quem fica sendo a culpa? Quando os filhos chegam e a vida sexual do casal acaba, e eu não estou falando daqueles primeiros meses ali em que normalmente a mulher vai se dedicar à criança, né? Vão ter outras formas de sexo, não necessariamente a penetração, né? Então, aqueles primeiros meses em que a mãe vai se dedicar mais ao filho, mas ela vai voltando também para o marido ou para o parceiro, para a função mulher, para a função muitas vezes namorada, mesmo que sejam casados. Então, teoricamente, nós vamos fazendo esse movimento em direção para encontrar um ao outro novamente, mesmo depois da chegada dos filhos. Mas o que acontece hoje em dia é que a vida sexual dos casais acaba após a chegada dos filhos. E aí, gente, eu costumo dizer que tem um grande problema nisso aí. Sabe por quê? Porque todas as vezes que, teoricamente, os seus filhos é que te impedem de ter uma relação sexual boa, prazerosa e plena com o seu parceiro, a sua parceira, ou que ele te afasta de alguma forma da sua parceria, infelizmente ele passa a ser culpado, culpada. Mas como assim, Sara? Eles não são culpados. Exatamente, eles não são. Mas eles podem carregar essa culpa. Todas as vezes que você se distancia do seu homem, da sua mulher. Por que eu falei homem e mulher? Para tirar um pouquinho dessa palavra pai e mãe, né? Tem um pai ali? Tem, mas ele ainda é o homem. Tem uma mãe ali? Tem, mas ainda é a mulher. A mulher ainda está ali, apesar de que agora ela vai exercer outra função, que também é a função de mãe. Quase segui o mesmo padrão da minha mãe. Por sorte, me casei com uma pessoa super carinhosa, que dá muito valor às demonstrações de carinho, inclusive para os nossos filhos saberem que somos afetuosos. Gente, da onde você estiver aí, ó, dá uma salva de palmas aqui para Daniela, olha só. Então, ela aprendeu com a família? Não. Por sorte, ela teve um parceiro que teve uma família, assim como o exemplo meu, pessoal que eu dei para vocês, né, que eu vim de uma família em que não tinha esse tipo de demonstração de afeto, de amor, tinha outras linguagens, mas eu me casei com uma pessoa que tinha essa linguagem muito forte, muito forte. Ele via os pais sendo marido e mulher, além da função pai e mãe. Ali ele via papai e mamãe, via, mas ele também via um casal. Um casal que estava em constante alimentação da relação. E a gente se casou. Vocês acham que foi tudo lindo? Que eu aprendi assim, né? Hoje em dia eu lido muito melhor, lido bem, inclusive. E eu também hoje já consigo ter a iniciativa para buscar carinho, para dar carinho, mas antes não. Então, eu não aprendi. Ele aprendeu. Mas e quando os dois vêm de uma família em que não teve demonstração de carinho, em que não teve demonstração de afeto? Quando os pais colocam os filhos no meio do casal, deixam de ser homem e mulher para ser pai, papai e mamãe, e abrem espaço para uma terceira pessoa, e a culpa não é dos filhos. Aqui nós estamos falando de uma outra questão bastante polêmica, né? Mas que na visão sistêmica a gente entende que cama de casal é lugar de quê, gente? Cama de casal é lugar de sexo. Ok, se você defende ao contrário ou diferente disso. Ok, tá tudo certo, né? Na
na percepção sistêmica, nós entendemos que quarto de casal é lugar de sexo, é lugar de tesão, é lugar de desejo. É praticamente, eu costumo falar que é praticamente o único lugar em que o casal tem privacidade e pode voltar a ser um casal. E aqui ele coloca, e a culpa não é dos filhos, mas os filhos carregam a culpa. Inconscientemente, eles começam a perceber que, de certa forma, ele atrapalha, ou ela, né, a filha ou o filho atrapalha a relação do casal. Isso é inconsciente, gente. Então, é claro, é óbvio que não é culpa das crianças, né, dos filhos. Mas, então, os pais precisam se posicionar. Teve o Dia dos Namorados esse ano, em plena pandemia. E eu fiz um vídeo e várias pessoas me agradeceram depois. Eu disse exatamente que vocês estão dentro de casa com os filhos na pandemia, ok? Não tem com quem deixar? Não. Comemorem assim mesmo o Dia dos Namorados. Façam dentro de casa o Dia dos Namorados. Prepare a mesa, prepare tudo. Se possível, prepare algo para os filhos, ou separado, ou mesmo que seja ali juntos, às vezes é muito pequenininho. Para quê? Para os filhos verem. Para os filhos verem que ali ainda tem um homem, que ali ainda tem uma mulher. E vocês? E no seu casamento? E aí? O que a gente está plantando? Então, quando a gente fala desse exemplo que a gente vai dando, não é só em termos de sexo. Porque o sexo é feito em 4 paredes, dentro ali, né, do limite privado do casal, que é o quê? O quarto, que é a cama do casal. Gente, é claro que pode fazer na sala, em cima do lustre, da máquina de lavar, qualquer lugar. Estou dizendo dentro de um espaço de intimidade do casal. Normalmente o quarto é o único lugar que sobrou para o casal ser casal. Então a gente defende que o quarto do casal é do casal e a cama do casal é lugar de sexo, é lugar de tesão, é lugar de energia vital e energia sexual, tá? Então, quando a gente pega o papel dos pais na formação psicossexual dos filhos, nós vamos lidar com comportamentos, imagem corporal, demonstração de afeto, o que é falado, o que não é falado, o que é calado, né? O que é omitido, o que é tido em segredo. Quando a gente traz aí para o campo do sexo, sim, como é que está sendo o diálogo com relação a isso? Será que tem uma ponte saudável construída aí para o diálogo dentro da sua casa com os seus filhos ou não? Você está tendo dificuldade de lidar principalmente com a descoberta do corpo? De repente entra no quarto ou vê, né, o filho mexendo, estimulando o corpo, ou de repente está vendo que o corpo da filha, do filho está mudando e você não está sabendo como lidar com isso? Esse é um bate-papo que a gente pode conversar mais sobre isso em outro momento. Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar sobre como fazer essa educação em sexualidade. Como é que a gente conversa, o que a gente fala, tá? Isso é uma possibilidade que a gente pode trazer aqui para o nosso Segundas Intenções também, por que não? Tá? Mas o papel dos pais, nesse contexto da descoberta da sexualidade, principalmente, é guiar os filhos, principalmente para lidar com os impulsos. Controlar no sentido de saber lidar. Não é como que fala, de achatar, de castrar, né? Mas é de saber realmente ajudar o filho, a filha a lidar com toda essa energia. Aí, quando a gente fala assim, ó, quando o seu filho tá ali mexendo, né? A menininha mexendo na pepeca ou no clitóris, né? A gente
Quando é muito novinho, a gente ainda usa pipi, pepeca, mas o nome pênis, vulva, né? Quando tá ali mexendo, o que a gente pede normalmente? Uma das primeiras coisas, tirar a criança daquele foco. Por quê? Porque às vezes aquela é a única forma que ela tá tendo de prazer naquele contexto. Às vezes a família tá tensa, os pais estão brigando, ok? Nesse contexto, a gente também vai observar se tá muito, tá demais. Tá vendo que todo tempo a criança tá ali mexendo, né? Pode machucar, pode ser uma questão de higiene, ok, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero mostrar para vocês que quando a criança tá ali, às vezes numa idade ainda muito pequenininha, vamos pensar 4, 5 anos de idade, a menininha já tá ali mexendo no clitóris, o menininho já tá mexendo na glande. Por quê? Porque o clitóris da menininha, né, gente? Mas eu tô fazendo uma distinção entre a menininha e a mulher. Mas o clitóris é da menininha e da mulher, né? Mas o clitóris ali, na criança, na menininha, ele já tem as terminações nervosas que o clitóris adulto, da mulher adulta tem. Então, ele traz uma sensação gostosa. Traz uma sensação prazerosa, sim, agradável, legal. E o menino também, a glande também, né? Ali, a cabecinha do pênis já tem também. E o que a gente faz? A gente pega essa energia que está canalizada ali no momento atual, que eles estão focando no genital, no pênis, na vulva, ali no clitóris, e faz o quê? E tira o foco. E apresenta outras possibilidades prazerosas. E é aqui que eu quero perguntar para você como que está a sua sexualidade. Sabe por quê? A gente aprende desde pequenininho que esse prazer sexual, ele está nos genitais. E isso não é verdade e não pode ser verdade. Então, às vezes, o que está precisando acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é fazermos o quê? Tirar o foco do genital e colocar esse foco em outras coisas da vida. Aí nós estamos, de fato, falando de sexualidade. Onde você está empregando a sua energia vital? Onde você está colocando a sua energia de vida? Lembra quando eu disse que o sexo vem para seccionar? Eu disse não, né? Berman e Hoff dizem isso, que já vem como uma capacidade que a gente tem de nos separar da nossa família de origem. Não é abandonar, não. Já falei, né, gente? Não é abandonar. É ter a capacidade emocional e financeira de emancipação. Quando eu falo, então, desta energia sexual também, que está dentro da sexualidade, eu também estou falando de duas pessoas felizes, vivenciando a plenitude da relação. Não é só do sexo, não é só na cama, é fora da cama também. Então, igualzinho a criança que a gente tira o foco dela da genital, né, do genital, e não é falar, tira a mão daí, menina, não. É muitas vezes, olha que legal, e tira o foco da criança e coloca em outro lugar, né? Ou a gente valida aquilo que a criança está sentindo, principalmente quando a criança já verbaliza. Mamãe, mas é que é tão gostoso mexer na minha pepeca. A mamãe sabe que é gostoso, mas você tem tantas outras coisas legais para fazer. Você é uma criança, vamos brincar, vamos correr, vamos fazer tal coisa, e a gente tira o foco da criança do toque genital. E é isso que a gente está precisando muitas vezes fazer com a gente. Por quê? Porque nossa sexualidade está represada. Por isso que a gente tem tantas disfunções sexuais. Por isso que a gente tem tantos problemas emocionais. Por quê?
Porque a nossa sexualidade é a nossa energia de vida. Quanto menos a gente trabalha a nossa energia, quanto menos ela se movimenta e a gente distribui essa energia para todas as coisas da vida, mais doentes a gente fica e menos dinheiro a gente faz. Porque a energia da sexualidade é a energia de criação, de conquista, de produção, de reprodução. É a mesma energia de criação para o dinheiro, para a prosperidade. Então, nós estamos precisando pegar essa energia ruim, aprisionada que está dentro de nós e colocar ela para funcionar, não só no sexo, mas também. Mas não é aquele sexo genital também. É explorar todo o corpo e é distribuir essa energia sexual represada que a gente tem para as coisas da vida. E aqui eu te pergunto, cadê os seus sonhos? Você já enterrou os seus sonhos? Ah, enterrei. Tive que parar de fazer a faculdade depois que meus filhos nasceram. Que mais? Ah, porque eu sonhava tal coisa, mas agora já tá tarde demais. Ah, porque eu sonhava e tal, mas eu tive que interromper, porque, né, com filho é difícil. O que é isso que você está ensinando para os seus filhos? É como se a gente virasse para os filhos e falasse, né? Olha, vocês são a razão de todos os meus sonhos frustrados, viu? Eles estão vendo, gente. Isso não tem que ser dito, não. Isso não tem que ser dito no sistema, eles estão sentindo isso, eles estão entendendo, eles estão introjetando. Então, quando a gente fala que o sexo secciona da família de origem e mostra para os filhos que os pais são adultos, o sexo também, a sexualidade também mostra para os filhos que os pais são felizes. Quando existe uma sexualidade resolvida, plena, eu tô feliz, eu tô de bem com a vida, eu vou correr atrás dos meus sonhos. É a energia que me impulsiona. Isso quem fala é a Organização Mundial da Saúde, não sou eu, não. A sexualidade é a energia que nos impulsiona. Então, se você está paralisado na sua vida, olha para a sua sexualidade. Olha para a sua energia de criação. Olha para a sua energia de produção, que é a sua sexualidade. Energia de criação, de reprodução, de produção de recursos. Então, se as suas águas estão paradas, bora movimentar essas águas. Porque a sexualidade é a energia que nos impulsiona. Para onde, gente? Para frente, para a vida, para os sonhos, para os relacionamentos saudáveis, para frente. Para de ficar presa lá no passado. Essa dependência também financeira, emocional, também da sua família de origem. Chorando o leite derramado. Gente, cuida da sua sexualidade, porque todas as outras coisas, elas vão acontecendo conforme a minha energia de vida vai se movimentando por todas as áreas. Lembra da metáfora da criança que só fica ali mexendo no genital? Tira o foco da genital. Seus filhos estão aprendendo isso com você. A fazer o quê? A retomar de onde parou. A recomeçar sonhos frustrados. A movimentar essa água parada, apodrecendo. Já viu que a água parada dá dengue e também apodrece. Vai dando lodo. Vai ficando ruim. Então,
Todas as vezes que a gente paralisa a nossa vida depois da chegada dos filhos, esse preço vai ser caro para eles. Por quê? Porque teve uma paralisação, um bloqueio da sua sexualidade como energia de vida, de criação, de sonhos, de projetos. Por quê? Porque chegou os filhos. Porque já estou velha. Porque já passou da idade. Meu amor, enquanto tiver vida, enquanto estiver respirando, a sexualidade está aí. Sexualidade é energia de vida. Então, como você hoje lida com os seus sonhos, com os seus projetos? Sara, mas o que sexualidade tem a ver com isso tudo? Estou dizendo. Sexualidade é a energia que nos impulsiona, gente. Que nos manda para a vida, para frente. Para buscar, para fazer, para realizar. Então, como que a sua sexualidade, como um todo, onde você está empregando a sua energia de vida, como você está lidando com a sua sexualidade hoje, irá afetar a vida dos seus filhos. Como eles vão lidar com o dinheiro. Credo, Sara, mas até dinheiro. Energia de vida, de criação. Então, o comportamento do casal. Ai, Sara, mas eu não sou casada, mas eu tenho os meus filhos que moram comigo, ou sou divorciada, ou sou viúva. Gente, sexualidade é a energia de vida. Não é a energia do casal. É a energia de vida. Tira dessa noção de genitália e vai expandir isso para as outras áreas da sua vida. Como é que você se cuida? Como é que você está se vendo? Como que você está se amando? Você está descansando? Gente, o próprio corpo mostra pra gente como que é o ciclo natural da vida. O próprio sexo mostra como é a ordem da vida. Nós trabalhamos, né? Nós gastamos um grande amount, um grande, como é que fala? Uma grande porção de energia. Chegamos no pico dessa energia que é o orgasmo e depois nós descansamos, relaxamos. O próprio ato sexual nos mostra como que tem que ser o equilíbrio da vida. Eu trabalho, mas depois eu preciso descansar. Tem o relaxamento natural porque o nosso corpo precisa. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que preza o trabalho, mas não preza o descanso. Quando foi a última vez que você descansou? Que você fez algo que você gosta? Hoje eu conversava com uma pessoa que disse, Sara, eu não tô tendo nem prazer. Sara não, ela falou para as pessoas que estavam ali no grupo. Ela falou pro grupo, né? Eu não tenho mais prazer nem de estar na minha própria casa, nem de chegar na minha casa. Porque eu nem sinto que lá é a minha casa. Porque eu nem sei mais o que eu gosto. Aí ela virou para mim e falou, Sara, você sempre fala que a gente tem que ter um hobby, que a gente tem que ter amigos com quem sair para conversar. Eu não tenho. Eu só trabalho e vou para a igreja. Trabalho e vou para a igreja. Como que tá a sexualidade de uma pessoa dessa? Fica doente mesmo. Fica confuso mesmo, fica louco mesmo. A Organização Mundial de Saúde fala saúde sexual é parte integrante da saúde física e mental do ser humano. Tem gente que chega e fala, eu quero tratar as questões financeiras, eu quero tratar a sexualidade, mas vamos começar pelas finanças, que é mais urgente. Eu falo, aí é que você se engana. Uma pessoa com energia sexual baixa, ela não produz, não. E uma pessoa com uma energia sexual baixa, ela está ensinando o quê para os filhos? Está ensinando a não se amar. Está ensinando que ela não é importante. Então, ela está ensinando para os filhos, olha, não é importante você parar para descansar. Não é importante você ter um parceiro, uma parceira com quem você pode
namorar, sair para passear, não é importante. O importante é só trabalho, 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 trabalho. Então, a sua sexualidade afeta a sexualidade dos seus filhos. Porque é um padrão que nós estamos, é uma sementinha que a gente está plantando e a gente vai colhendo isso. Então, olha para isso hoje. Olha para a sua sexualidade hoje. Se lembra como você se sentia na sua família de origem. Como você gostaria de ter vivido ou de ter tido uma porta aberta para dialogar com os seus pais, com a sua família, né? Vamos falar de pai e mãe nesse sentido aqui, ou só do pai ou só da mãe, não importa. Uma ponte aberta para o diálogo, mas não precisa de palavras para ensinar padrões para os seus filhos, não. Então, sexualidade é a sua energia de vida. Onde você está empregando a sua energia? É só nos seus filhos? Olha que disfuncionalidade. Olha que desequilíbrio. Nossa, minha vida é só para os meus filhos. Desequilíbrio. Isso vai custar caro, porque isso está colocando nos seus filhos um peso que não deveria ser deles. A sua vida não pode parar, porque os seus filhos estão ou chegaram. A sua vida precisa voltar a funcionar. Os seus filhos precisam ver você, rompendo, feliz, alegre, prosperando. É isso que seus filhos precisam ver. Enquanto você ficar, olhando para trás, aprisionado, ou pensando simplesmente nos filhos, a sua energia sexual vai de mal a pior. E isso vai afetar a sexualidade dos seus filhos também. Ok? A sua energia de vida não é a sua sexualidade? Se você emprega toda a sua energia de vida para os seus filhos, isso quer dizer que a sua sexualidade está indo para os seus filhos. Isso está errado. Não pode ser. Precisamos tirar o foco. Lembra como a criancinha tira o foco da genital e vamos buscar outras coisas. Deixa os seus filhos verem que você está bem. Deixa os seus filhos verem que você voltou a sonhar. Deixa os seus filhos verem que você vai à luta agora pelos seus sonhos. Parou de estudar? Parou com a faculdade lá quando os filhos chegaram? Recomece. Pare de ficar reclamando que parou a faculdade porque os filhos chegaram. Eles não podem carregar esse peso. Vá se realizar, vá buscar a sua vida, seus sonhos. Isso vai fazer com que os seus filhos tenham sucesso na vida. Vou fechar com esse tema. Para os seus filhos terem sucesso na vida, eles precisam olhar para trás e ver que você está bem. Eles precisam olhar para trás e ver que você está bem. Eles precisam olhar para trás e ver que você está bem. Eles vão dar alguns passos, olhar para trás. Se você não estiver bem, ou eles voltam, ou eles paralisam onde eles estão. Você tem vida plena se você olha para os seus pais e eles estão doentes, cheio de problemas, só reclamam, tudo é ruim, tudo é difícil, a vida sexual tá uma merda, a vida sexual péssima, tudo tá ruim, tudo tá reclamando, ou então só vive para eles. Eles não têm autorização para seguir. A sexualidade deles, agora eu tô falando no sentido energia de vida, vai ficar bloqueada. Vai ficar paralisada. Então, bora correr atrás da sua sexualidade, da sua energia de vida. Cadê seus sonhos? Cadê a atividade física? Cadê o amor próprio? Se arruma. Cadê seus hobbies? As coisas que você gosta de fazer, as amigas, os amigos, o tempo de descanso de qualidade? Onde está?
Porque cada vez que os seus filhos precisarem dar um passo para frente, eles vão olhar para trás e ver que tá tudo bem com você. E aí eles vão ter autorização para seguir para a vida. Ok? Você me lembrou quando eu estava passando por isso e chorava muito até na frente da minha filha. E esses dias ela me perguntou, você não chorou mais, né? Achei até engraçado, né? A colega colocou aqui, nossa amiga colocou. Então é isso, gente. Se os seus filhos olham para você e te veem infeliz, choramingando, tem problema sexual? Busca terapia sexual, vai cuidar da sua sexualidade. Ai, porque é ruim, sexo dói. Tem ajuda, gente. Ajuda existe. Terapia sexual tá aí para isso, ok? Não só a terapia sexual, mas a fisioterapia pélvica, cada macaco no seu galho. Se for problema fisiológico, fisioterapia, medicação, se é questões psicológicas, corporais, terapia sexual, vai buscar. Vai buscar ajuda. A sua ajuda não é seus filhos. Seus filhos não são seus confidentes. Eles não podem te ajudar. Lembra da hierarquia? Eles são menores que você. Ok? Vai cuidar da sua vida. Para de devotar toda a sua energia para os seus filhos. Vai dar problema. Então, bora investir na nossa sexualidade, na nossa aparência, na nossa autoestima. O que eu olho para o meu corpo e não gosto? Bora mudar isso. O que não tem jeito de mudar? Vamos trabalhar para aceitar isso. Sexualidade do casal tá ruim. O que a gente pode fazer para mudar, para melhorar? Relacionamento familiar tá ruim. Bora. Tem terapia familiar para isso, terapia de casal. Por quê? Seus filhos estão aprendendo a vida com você, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.